Uou! Seja muito bem-vindo, batera! Aqui quem fala é o professor João e hoje eu tenho uma mensagem que vai te dar uma clareza sobre o que você quer. Pelo menos é isso que aconteceu comigo e me ajudou muito também a pensar sobre como eu queria ser na área da bateria. Como pensar como um profissional, como pensar como os bateristas que a gente vê na internet ou em apresentações, eu não sei. Eu dei algumas voltas e eu procurei saber sobre como as coisas funcionam e como pensa a mente do batera de alta performance. Eu tenho um pedido importante, se você gosta e tem assistido esses vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações e vem com a gente porque as aulas são semanais. E um aviso importante, durante essas semanas eu tenho parado de fazer vídeos para o canal porque eu vi que muitas coisas têm me acontecido e muitas coisas eu tenho aprendido através das lives também. Então o que vai acontecer? Eu acho que eu vou fazer nas quintas-feiras ou na sexta, eu vou avisar vocês aqui, mas eu acho que vai ser na sexta-feira. Nas sextas-feiras vão acontecer lives, certo? Então vai ter live no canal e eu vou contar umas experiências e algumas estratégias que eu tive ao longo dos anos para evoluir minha performance, para começar esse canal e muita coisa prática vai acontecer na live. Então serão ideias, serão coisas novas que eu preciso apresentar para quem quer crescer na bateria, quem quer crescer também nesse canal e quem quer pensar como um baterista de ponta, sabe? Quer pensar como os grandes. Você vai assistir um vídeo de um baterista já de estrada, já de caminho e você vai ver por que ele performa daquele jeito, por que ele toca daquele jeito e você vai conseguir compreender como funciona a linha de raciocínio dele. Certo? Vão acontecer às 8 da noite e aqui no canal. Então se você já é da família ou dá aquela bisbilhotada, se inscreve no canal e a gente vai acontecer. Bom, a gente vai se envolver nessas coisas, eu vou contar para quem faz parte também da família como evoluir, como crescer na bateria. Serão estratégias que eu penso e já desenvolvo há anos e eu vou mostrar para vocês aqui e explicar conceitos que vão te ajudar a crescer. Certo? O que eu tinha para dizer é isso e agora a gente vai começar com tudo. Hey yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. Então vamos lá, batera. Um dos conceitos para você entender que é preciso para crescer é que todo o processo de crescimento dói. Essa é uma verdade que eu preciso dizer sim, dói. Dói no conceito de você sair da zona de sossego, sabe? Da tranquilidade, daquele ponto em que você consegue realizar as coisas e ficar tranquilo. Para o baterista não existe isso. Para o baterista existe prática, existe hábito. E eu vou contar uma história muito importante através disso que me ajudou tanto a crescer musicalmente e também entender um pouco a cabeça dos artistas, sabe? Eu cresci ouvindo e assistindo Michael Jackson. Ele é um ícone para mim. Tanto é que muitas partes da minha vida e muitas coisas que eu explico aqui no canal, ou já expliquei e ainda vou explicar, serão coisas do mundo black, da black music. E não tem como tirar Michael Jackson disso tudo, sabe? E uma das coisas que me encafifavam é que ele vivia sempre num mundo mágico. E isso me ajudou também a pesquisar um pouco mais sobre a história de um dos desenhos que mais me fascinaram e me ajudaram a crescer na questão de amadurecimento. Eu vou falar para você um pouco da história do Peter Pan. É uma história muito marcante na questão de você querer crescer. Porque se você crescer, tudo ao seu redor vai mudar, tudo. Se você não crescer, você vai continuar naquele mundo de fantasias e isso vai ficar, querendo ou não, vai estressar você porque você vai ver que aquela realidade, ela funciona muitas vezes na sua cabeça, sabe? Você pensa no mundo perfeito, você pensa em realizar as coisas, mas se você não realizar, as coisas não vão ficar somente aqui. Certo? Então vamos lá. Para quem não sabe, a história do Peter Pan é o seguinte.
O Peter Pan, ele é um garoto que não cresce. E na mente dele, tudo pode acontecer. Tanto é que ele vive na terra do nunca. E isso na mente das crianças é possível, porque criança pensa assim o tempo todo. Se você pegar para uma criança e dizer algo impactante para ela, mesmo aquilo não sendo real, na mente dela é real, certo? Se você fizer uma piadinha, alguma coisa de mau gosto ou de bom gosto, você vai ver que na mente da criança aquilo se materializa. E aí está a primeira sacada. Isso é mágico, isso é possível. Por quê? Porque ela pensou, certo? E um dos pontos importantes é que você precisa estudar o significado das coisas. Para quem não sabe, Pan significa tudo. Esse nome não é por acaso. Você vai observar que as coisas acontecem nele e é tudo possível na vida do Peter Pan, certo? E uma das coisas que você precisa pensar também é que o Peter Pan, ele não abria mão disso. Tudo para ele era real. Tudo no mundo dele era real. Bom, aí você pensa, certo, né? Então na história do Peter Pan, ele é cercado por alguns adultos e ele não abre mão daquele pensamento que ele tem, que é viver na terra do nunca, onde ele voa e por aí vai. E no meio dessa história aparece o CJ. O CJ, não tô falando do GTA, não. Eu não tô falando do GTA, eu tô falando do CJ, que é o Capitão Gancho. O Capitão Gancho é um cara adulto que... Primeiro, né, você vai observar alguns defeitos que ele tem. Primeiro, ele tem um gancho, certo? Ele tem um gancho no lugar da mão. Segundo, é que ele é um tirano. E terceiro, ele perdeu a mão e é traumatizado por aquilo que aconteceu, certo? Ele perdeu a mão para um crocodilo. E querendo ou não, a gente pode observar que algumas coisas acontecem na vida que geralmente nos marcam. Aquilo vai, a vida acontece, a gente perde algumas coisas e aquilo deixa marcas, deixa cicatrizes. No caso do Capitão Gancho, ele perdeu a mão dele. E querendo ou não, o Capitão Gancho, ele tem traumas sobre aquilo. Um trauma faz o quê? Faz a pessoa ficar do jeito que é. Sabe, aquelas pessoas que infelizmente pegam traumas sobre, por exemplo, vamos puxar para o mundo da bateria, ele não consegue realizar alguma coisa e ele olha para um outro baterista e aquele baterista faz aquilo. Então ele fica com inveja porque o outro fez e ele não. Eu não sei se é o seu caso. E para pensar, Peter Pan, ele cresce num mundo em que ele quer ser criança para sempre. Então observa a referência dele. Ele olhou uma referência que não era muito boa. Do Capitão Gancho, traumatizado porque já não tem mão. Então pensa comigo. Ele não ia querer ser um adulto daquele jeito. Porque primeiro, ele já perdeu a mão. O Peter Pan tem mão. Segundo, o Peter Pan não queria ser adulto porque ele via que a imagem do adulto, ele tinha uma visão imperfeita de algo que não funcionava bem para ele. Como ser tirano, não ter mão, ser cruel, enfim. Coisas assim. E ele pensava, bom, eu não vou querer abrir mão da minha infância por causa disso. Eu não vou querer ser um cara desse jeito. Parando para pensar, Batera, eu também não ia querer. Porque para pensar, crescer numa vida cruel e ser cruel com as pessoas ao seu redor não ia funcionar muito bem, pelo menos para mim. Até aí tudo bem. Só que o final para Peter Pan acaba sendo estranho, porque ele vive na terra do nunca e ele é rei, só que rei dos meninos perdidos, certo? Já fica meio zoada essa história, sabe? E para acabar de complicar, a terra do nunca não existe. Só existe pro Michael Jackson porque ele criou. E... querendo ou não, ele vivendo nesse mundo de utopia, de sonhos, onde tudo acontece na mente dele, ele elimina a possibilidade de ter relacionamento com pessoas que são reais. E ter relacionamentos reais, sabe? Colocar as coisas em prática, fazer as coisas acontecerem. Sabe, às vezes quando você quer estudar, mas bate aquela preguiça e você olha para uma outra coisa... Ou prefere, por exemplo, ficar no videogame, assistir um Netflix e ficar tudo aqui. Você só aperta um botão e as coisas acontecem tudo diante de você e nada acontece. E para o Peter Pan era isso. Ele não queria sacrificar a possibilidade de mudança. E essa possibilidade de mudança era o quê? Conhecer uma moça de verdade, fazer coisas de verdade, que no caso ele conhecia a Wendy, que era uma menina do mundo real. E a Wendy, olhando pelo mundo real... ela era o quê? Ela era uma menina de classe média, londrina e
de Londres, lógico. Agora você percebe, né? Por que o nome da cidade que eu vivo é Londrina, né? Porque os ingleses vieram pra cá, batizaram o nome e depois foram embora. Enfim, né? Vamos embora, porque o clima aqui também é muito parecido com lá. E a Wendy, ela queria ter uma vida real, sabe? Fazer as coisas acontecer, ter a história dela, ter família, ir pra faculdade, fazer as coisas de pessoas mortais. E ela aceitou isso de uma forma madura. Essas coisas, elas vão acontecer na nossa vida, Batera, quando você topar que a sua vida passa, as coisas acontecem e só acontecem se você fazer. É isso que eu tô fazendo aqui e você tá assistindo. Só que a diferença é que se você escolher ir além daqui, é uma realidade sua. Aquilo acontece. E você concorda com a sua realidade de hoje e pensa, eu quero ser melhor daqui tanto tempo. Então você precisa estabelecer regras, aceitar condições e mudar. Até aí tudo bem. E uma das paradas mais loucas que eu observo e penso do Peter Pan é que ele tinha tanto medo da realidade, tanto medo do mundo real, de fazer as coisas acontecerem, que ele confiava e se contentava com a Sininho. E a Sininho não existe. A Sininho estava só na mente dele. Então pensa comigo. Você pode viver o que você quiser dentro da sua mente. Porque é um fetiche. É uma mentira você acreditar nas coisas e achar que elas vão acontecer só porque você só pensou. Mas se você colocar em prática, você vê que as coisas mudam. E elas não mudam de uma vez. Elas mudam aos poucos. Estabeleça pequenas metas e realize-as. Certo? Seja você querer estudar alguma coisa, seja você querer viajar. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu tinha coisas para fazer e eu não conseguia fazer de uma vez. Então eu sentava, quando eu trabalhava de motoboy, e eu fazia as entregas durante o dia e na hora do almoço eu ia para casa literalmente assistir um DVD do Thomas Lang. Eu ia estudar tudo aquilo que ele passava. Tanto é que eu tenho os conteúdos materiais até hoje em casa. Eu ia estudar, depois eu ia para bateria. Eu não tinha um canal, eu não tinha essa câmera, eu não tinha nada. Tinha um par de baquetas e o pad. E quando eu pensei em fazer as coisas acontecer, foram em pequenos passos. Não é à toa que às vezes os nomes dos meus cursos, eles são meio que, sabe, parece pegadinha, mas tudo tem um propósito. E as fantasias, elas podem ser reais, desde que você estabeleça metas e corra atrás, ou mude de ambiente. Que esse era o desafio do Peter Pan. Para pensar, se você vive atrás de uma Sininho na vida, elas vão te deixar na mão na hora da situação real. Então substitua uma fantasia sua por uma situação real. Uma situação real, ela vai te dar um sentimento, vai te ajudar a ser forte, vai te ajudar a ser melhor. Mas você tem que querer mudar e agir. E uma das coisas que me ajudam também a entender isso de uma forma mais fácil é que todo sacrifício é real. Todo sacrifício, ele amadurece. Todo sacrifício, ele te transforma. Se você literalmente investir 15 minutos por dia em estudo na bateria, por 30 dias, não deu 30 dias. Estabeleça esses 30 dias em mais tempo. Pode ser 30 dias em 2 meses. Porque aí você vai estar praticando a cada 2 dias o mesmo exercício. Você vai esticar e observar o resultado em 30 dias da sua prática. Esse sacrifício, ele acontece de 2 formas. Uma, se você praticar, vai ter um resultado. E outra, se você não praticar, você não vai ver o resultado que você desejava. Então, querendo ou não, existem 2 realidades. Uma você pratica e as coisas acontecem, e uma você adia e a situação não muda. E para pensar, agora a gente entra numa área que é muito engraçada, porém é muito interessante. O potencial que nós temos é o mesmo. Desde criança, o potencial é aquela energia que você tem para mudar alguma coisa através da ação. Toda criança é um potencial em si. Porém, a situação real, ela pode ser mudada. Só que o potencial é a sua ação. Por exemplo, você tem disposição e tempo para estudar. Esse é o seu potencial. O mundo real vai fazer o seguinte: você pode agir através da ação ou não. Quando você coloca o seu potencial em uma direção, em um objetivo, em um lugar, aquilo muda. Porque você entrou em ação com o ambiente. Por exemplo, você muda o tempo. Quando você muda o tempo, significa que o tempo está passando e você agiu em alguma área. Naquela fração de tempo,
pode ser hoje, pode ser amanhã, porque o tempo é o quê? Enquanto você está vivo até você ir embora. As frações são hoje, amanhã, depois de amanhã, tudo é agora. Amanhã um dia vai ser agora. O ontem já foi um agora. É meio louco pensar assim, né? Mas é isso que acontece. Quando você pensa isso, o seu potencial ele é focado em um lugar e acontece. É a mesma coisa que você plantar uma semente de feijão em uma terra boa. Você fez o potencial do feijão ser injetado em algum lugar. Depois de um tempo, aquilo vai crescer. Você vai precisar agir semanalmente naquele potencial, como regando. No estudo da bateria é investindo energia, tempo, ação, realizando. Do mesmo jeito que vai crescer a semente de feijão, você vai ter resultados semanalmente, porque você precisa ir para a bateria e as coisas vão acontecer. Mas voltando no Peter Pan, aí você pode pensar, por que eu vou fazer isso aqui, né? Pensa comigo, por que eu vou fazer isso aqui só porque o João está falando na minha cabeça, né? Minha avó gostava de pensar muito nisso, né? Why you do that? Why you do this? Quando você pensa, por que eu vou fazer isso, você dá objetivo. Não porque eu estou falando, mas porque você quer evoluir. E se você evolui, as coisas acontecem. Bom, Batera, um dos motivos é simples. Isso só pode acontecer com você. Quer você faça isso ou não. Porque assim, você pode escolher realizar alguma coisa. Pode mudar o ambiente, pode mudar as coisas, mas quem é o potencial da ação, quem pode mudar as coisas, é você, sou eu. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu quero interferir a vida de quem quer crescer, quem quer evoluir. E você pode perceber que isso aqui tudo não se trata somente de bateria, mas o foco é a bateria. Se você quer se tornar um batera de ponta, você precisa agir. E se você não agir, as coisas não vão mudar. É triste dizer isso, mas é a realidade das coisas. A manga só cai perto de quem está perto do pé de manga. Se você está ali embaixo, pode acontecer. Se você estiver longe... E uma das coisas legais é que é o seguinte... Eu, quando comecei a colocar a mão na massa mesmo, eu estava com 21 anos. Então, agora eu estou na casa dos 30. Se você já chegou na minha idade, você sabe que o nosso potencial, a nossa energia, ele vai diminuindo. Então, você pode começar hoje, ou daqui 10 anos, ou daqui 8, ou não. Mas o seu pique vai diminuindo. Querendo ou não, você vai diminuindo a sua disponibilidade, a sua energia, a sua disposição. A disposição é que é o potencial da parada. Então você pode começar hoje, ou começar aos 30, começar aos 40. Vai ficar um pouco mais difícil? Pode ter certeza que vai. Por quê? A nossa idade, a nossa disposição vai diminuindo. Então comece. E quanto mais você adia, quanto mais você deixa lá pra frente, mais difícil fica. Por quê? Porque você não vai estar num dia feliz. Você não vai estar num dia bem. Você não vai estar num dia totalmente animado, porque é assim que as coisas acontecem. Você tem um corpo, e esse corpo tem energia, esse corpo desgasta, esse corpo cansa. É isso que acontece. Eu vejo as pessoas assim, à nossa volta. Nem tudo acontece do jeito que ela quer. Por quê? Às vezes ela fica programando para alguma idade ou para algum lugar, mas até lá ela não fez nada. Até lá nada aconteceu, ou ela não direcionou para aquilo. Sabe, seria como você querer um pé de manga no seu quintal e você não plantar. E a idade ela dá uma canseira, a idade ela dá uma desanimada, porque querendo ou não, para pensar. Se você tem ainda a disponibilidade dos 15, 19, dos 15, 20 anos e está com 30... Você está melhor que eu. Por quê? Hoje eu trabalho mais aqui do que fisicamente. Eu vou lá, programo os meus vídeos, programo as aulas, gravo tudo e passo para vocês. Mas agora eu sou pai, agora eu tenho um outro compromisso, eu tenho a correria toda e isso me ajuda a focar de uma forma mais eficiente o que eu quero para o meu canal, para as pessoas, para os meus alunos e para o crescimento do canal. Então pensa o seguinte, era o que eu pensava. Aos 25 anos... 25 anos, passou tão rápido. Eu queria fazer tudo. Boas coisas eu fiz, algumas não. Por quê? A condição. Mas mesmo assim, eu estabelecia metas para chegar lá. Aos 25 anos eu dava aula de dança, eu não mexia com música a pé da letra. Eu dava aulas, mas eu era bolsista de uma escola de dança. Então a minha história era outra. E ali eu comecei a direcionar o que eu queria. E ali as coisas foram sendo direcionadas porque eu fui mudando o rumo do barco e seguindo um novo caminho. Batera,
O ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte: não adie o que pode acontecer hoje. Se você pode realizar, realize. Se você pode fazer, faça. Porque o seu amanhã ele vai ser mudado hoje. Hoje, eu não sei que dia, que época, que mês você está assistindo esse vídeo. Mas o agora seu é o que muda o seu amanhã. É assim que as coisas começam. É assim que elas tomam uma direção nova, desde que você tenha sempre prioridade. E a parte do sacrifício, que é importante que você precisa pensar o seguinte: todo sacrifício é inevitável. Se você quiser um celular, você precisa juntar uma grana. Você fez um sacrifício. E se você tem a grana e não guarda, o sacrifício é inevitável, porque o dinheiro vai embora e você vai olhar para o celular e vai falar: poxa vida, poderia ter comprado aquele celular, mas eu não soube administrar o dinheiro. E o nosso dinheiro maior é o tempo. O nosso dinheiro não é isso aqui, é o tempo. Você sabe que a cada vez mais as coisas ficam mais rápidas, muita informação aparece, muitas coisas nos acontecem diante dos nossos olhos e se você não escolhe uma coisa e vai, não muda. E o complexo de Peter Pan acontece muito com as pessoas quando elas não acreditam no potencial que elas podem se tornar. Elas querem viver naquele mundo que está tudo bem, desse jeito tá legal, vive aquela nostalgia, mas quando a pessoa pisa no mundo real, não é aquilo. Então ela baixa a cabeça e diz: ah, tá bom, não era para ser isso mesmo. Mentira! Essa é a maior mentira que te disseram, porque se você não fazer, não vai acontecer. O sacrifício é isso. Se você faz, acontece. Se você não faz, não aconteceu por causa de uma ação. É uma ação que muda. Só isso. Então você tem a energia que você tem à disposição e você precisa objetivar ela. Você precisa mirar em algum lugar. É o que eu faço. Eu miro no lugar e eu vou. Na bateria isso funciona perfeitamente. Você precisa direcionar e ir de encontro com aquilo. E uma das coisas tristes de se dizer é que você pode ser qualquer coisa, mas se você não realiza, você acaba não sendo nada. Porque você pensou tanta coisa e não fez nada, pensou em tantas possibilidades e não fez nada. Se você já se programou para viajar e viajou, você sabe que não saiu tudo 100%. Pelo menos na primeira vez não foi. Pelo menos ainda não consegui chegar nesse nível de 100% de aproveitamento na viagem. Você quer viajar, alguma coisa ficou para trás, mas você foi. Você está no lugar, você quer que aquilo tudo seja perfeito. Não foi, mas você aproveitou, por exemplo, 70% da viagem. É isso. Esse risco vale a pena. Esse risco é importante. Esse risco é a mudança. Você ir e indo, as coisas acontecem, você muda a realidade, as coisas ficam muito mais tranquilas de serem feitas. Eu não sentei em casa, eu não vou dizer que não, né? Mas bateu uma bad quando eu sofri um acidente, pensei em desistir de tudo. Mas os dias vão passando e você observa que as coisas podem acontecer. E eu fui fazer uma faculdade, mudei minha forma de ver as coisas e meti a cara. Não liguei para status, não liguei para mais nada. Eu fui. E assim as coisas começaram a acontecer para mim. E uma das coisas que me chocaram muito e me ajudaram também a crescer foi eu fazer o que eu amo. Porque quando você ama as coisas que você faz, que você realiza, ou as pessoas que você convive, você não observa o tempo, sabe, como antes. Você procura ver o resultado diante dos seus olhos. E o resultado é a prática. Você fez alguma coisa, deu um resultado. Você fez outra, deu outro resultado. Você acreditou naquilo, deu outro resultado. E é assim que as coisas vão acontecer, de prática em prática. Um exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm aptidão para ser bons comunicadores, bons profissionais da área do halterofilismo, mas eles querem ser dançarinos. Porque você vê o porte físico do cara, a altura, como o cara se expressa. Você fala: cara, você pode ser aquilo. Mas ele simplesmente agradece a ideia que você apresentou para ele e fala: não, o meu foco é tal, eu quero fazer tal coisa. Você observou que o cara tem determinação. O cara, a pessoa, ele quer o que ele quer. E tá pronto. É isso que acontece, é isso que a gente precisa. Realizadores, ir e fazer acontecer. E isso é fantástico. É fantástico você ver uma pessoa que está decidida a mudar o que ela é, ou o lugar que ela quer terminar a vida, sabe?
ou as coisas que ela quer concretizar na vida delas. E o baterista é isso. O baterista sem disciplina, sem organização, sem atitude, não acontece. Vira a maior mentira da história, porque ninguém vai querer ter perto. É simples, é só isso. Um cara que não tem compromisso, que não tem padrão, que não tem disciplina, não vai mudar. E não é porque eu estou dizendo, é porque a realidade dele não condiz com a realidade que ele quer. E isso eu não estou dizendo porque é você. Eu estou dizendo para as pessoas que não querem mudar. Se você não quer mudar, tá tudo certo. Só que se você quer mudar, você sabe que existe um preço a ser pago, existe um sacrifício. Parece que é ruim esse pensamento, mas o sacrifício é uma ideia boa, porque se você direciona para algum lugar, você precisa matar o seu velho eu para ir atrás do novo eu. As coisas acontecem. Isso é transformador. Isso acontece muito na minha escola. Por quê? Porque nós geramos transformação. O batera entra com uma expectativa, ele começa a estudar, ele começa a ter disciplina e ele tem foco. Então ele vai sair com uma mentalidade completamente diferente, porque ele vai ver que existem outras pessoas também pensando da mesma forma, existem outras pessoas se dedicando no objetivo delas, que é evoluir na música, evoluir nos estudos, evoluir na performance e ser um ser humano melhor, porque querendo ou não, tudo isso vai ajudar ele a ver as coisas de uma forma diferente. E tudo que você pensa, realiza e pratica com frequência, aquilo se torna uma nova experiência, um novo ser, uma nova visão, e criam-se novas possibilidades. E, querendo ou não, parte do nosso desenvolvimento e das nossas metas, tudo isso faz você ser um ser humano melhor. Você começa a ser aceito nas bandas, tocando com o pessoal, você pode ser um sideman, tocando na bateria com outras pessoas, porque eles vão ver que você tem experiência diferente. Você já tocou estilos diferentes, lugares diferentes, coisas diferentes, com kits diferentes, enfim. E isso tudo você passou pelo aprendizado, porque você se permitiu viver nessa realidade. E essa realidade te traz um novo prisma, te traz uma nova visão e te ajuda a ser tranquilo em um lugar novo. E uma das coisas mais loucas nisso tudo, na realidade da história do Peter Pan, é que você precisa reconquistar a sua autoestima, sabe? É isso que eu faço para os alunos, mas também boa parte é deles, de reconquistar a confiança no que faz, reconquistar as coisas do jeito que ele precisa, sabe? Quando você pensa quando criança, você tem uma fé ou uma crença sobrenatural sobre as coisas. Mas quando você começa a colocar em prática, depois de muitos anos, você já se tornou adulto, aquilo tudo pode ser reconquistado, porque você observa que você realizou alguma coisa conforme a pessoa disse, ou conforme você acreditou, adotou uma forma, alguma dica, uma orientação e foi seguindo, e toda aquela criança interior foi resgatada através da criatividade, de você praticar, de você realizar, de você observar as coisas e elas voltarem para você em resultado. Então uma ideia massa, uma ideia boa, uma ideia excelente sobre sacrifício é que não sacrifique aquilo que você pode ser por aquilo que você já é. O que você pode ser é muito maior do que o que você já é. Então, se você abrir mão do seu futuro pela sua realidade hoje, agora, eu não sei qual é, você pode estar abrindo mão de muita felicidade e muita mudança em tão pouco tempo. As escolas e as instituições, boa parte delas projetam isso na vida das pessoas. Eu recomendo você estudar em escolas físicas, recomendo você estudar em qualquer lugar. E é isso que elas fazem, transformam. Só que elas são apenas um portal. Existem duas portas, a porta de entrada, você se esforçar lá dentro, e a porta de saída, que é quando você conclui. Mas tudo lá dentro acontece por causa de você, por causa de mim, por causa de pessoas que deram as ferramentas e você as utilizou. É assim que as coisas mudam. Você ir ao encontro de algo, abraçar, praticar e seguir adiante. Só assim
a minha vida e a sua vida pode mudar. E esse é um dos dilemas da história do Peter Pan. Se o Peter Pan viver somente o que está na realidade dele e não fizer algo novo, nunca vai acontecer o que ele quer, somente o que ele tem. E o que ele tem é nada. Então, Batera, esse é um dos pontos importantes que eu pensei ao longo dos anos, pelo fato de eu ser muito fã de Michael Jackson. Uma das coisas que me ajudaram também a pensar por que ele construiu o que ele construiu e viveu onde ele viveu. Porque foi um pouco chocante a realidade que ele viveu, mas ele realizou tudo e ele literalmente saiu do mundo do Peter Pan e realizou as coisas dele. Ele não viveu na terra do nunca, ele fez a terra do nunca através do suor e da busca que ele desejava. Tanto é que ele virou o rei do pop a nível mundial. Meu nome é João Apolinário, eu vou ficando por aqui. Se você faz parte desse canal, se você faz parte dessa família e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber se você assistiu até o final. Um forte abraço e a gente se vê, como eu já disse, live às sextas-feiras. Quando? Aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world